Amém? Abra sua Bíblia comigo, lá no livro de Jó, capítulo 13, versículo 6, diz assim: ouçam minha defesa, prestem atenção a meus argumentos. Vocês querem defender Deus com mentiras? Apresentam argumentos desonestos em nome dele, distorcem seu testemunho em favor dele. Acaso são advogados de Deus? O que acontecerá quando ele decidir investigá-los? Conseguirão enganá-lo como enganam qualquer pessoa? Não, certamente ele os repreenderá se distorcerem às escondidas seu testemunho em favor dele. Meus irmãos, nos últimos dias eu tenho lido o livro de Jó. O livro de Jó é um livro que tem muitas lições a nos revelar. Eu não sei ao certo, existe uma discussão se realmente aconteceu isso, se foi de fato ou se é realmente só uma história para nos revelar grandes verdades, independente de qualquer uma delas. O importante é, com o livro de Jó, nós aprendemos muitas e muitas coisas. E uma delas é isso que está acontecendo aqui. Jó está argumentando contra os seus amigos que têm uma mania muito comum em nosso meio, de querer achar uma justificativa ou um sentido para as coisas que estão acontecendo. Então, seus amigos, olhando para ele, tudo o que estava acontecendo, tentam de alguma forma encontrar uma resposta. Mas tem um grande problema, que Jó relatou aqui nesses capítulos que eu li. A gente vai ler mais esse capítulo 13, nesses versículos, que é pessoas que falam como se tivessem a senha do céu, como se eles soubessem o que Deus está fazendo. Pessoas que acham que estão aptas e gabaritadas a falar em nome de Deus e em nome de Deus falar: está acontecendo isso na sua vida por causa disso. Deus falou comigo, Deus me mostrou. E isso é uma coisa que acontece muito. Quem nunca ouviu, Deus me mostrou? Eu já ouvi isso inúmeras vezes. Eu tenho certeza que realmente Deus mostra, mas nem sempre é Deus que mostra. Deus me mostrou, Deus falou comigo. Deus falou, ou uma frase muito célebre que é: Deus está tratando com você. É você passar por uma dificuldade, sempre alguém vai falar: é Deus tratando com você. Pode ser, mas nem sempre o que aquela pessoa está falando, realmente ela tem certeza que aquilo é Deus tratando com a pessoa. Então, muitas vezes, assim como aconteceu aqui com Jó, acontece que a emoção se disfarça de revelação. O nosso desejo em descobrir o porquê das coisas acaba falando mais alto do que a sensibilidade de ouvir Deus falar realmente o que está acontecendo. Então, eu tenho falado isso ultimamente, com tantas coisas que acontecem. E muitas vezes nós temos a mania ou de colocar tudo a culpa no diabo ou tudo a culpa em Deus. E parece que muitas vezes Deus e o diabo estão um do lado do outro e estão olhando para nós e falando: eu não tenho nada a ver com isso. Não é eu que sou culpado disso, não. Porque tudo, a gente tem essa mania de ou é o diabo ou é Deus. Mas às vezes é a nossa própria vontade. Às vezes é as nossas escolhas. E aí a gente acha que tudo o que está acontecendo, um exemplo típico que aconteceu agora recentemente foi sábado. Quem estava aqui sábado na reunião de oração? Quem esteve aqui?
estávamos não, eu não estava, estava trabalhando, mas os irmãos estavam aqui orando. E na hora, né, e vários pedidos de oração, vários motivos de oração. E na hora que foi para orar sobre oposição ao reino das trevas, o que aconteceu aqui, meus irmãos? Acabou a força. Qual que é o natural para a gente pensar? Fala para mim. A gente está fazendo oposição ao reino das trevas. O que vem? A primeira coisa que vai vir na sua cabeça, o que é? O diabo está se levantando. É fúria do inimigo. É fúria de Satanás. Só que não acabou a força só aqui em Sales. Acabou a força em Irapuã. Foi uma tempestade. Cidades ao redor foi devastado. Aqui mesmo caiu uma árvore, né? Ali perto da Igreja da Graça. Caiu uma árvore, derrubou os fios. O pessoal ficou sem internet. Então é muito fácil agora chegar e, quando questionar, falar, mas por que será que sábado acabou a força? Aí eu falo, eu tenho a resposta. Sabe o que é? A igreja do Servinho estava orando, e aí a igreja do Servinho foi orar justamente para se opor ao reino das trevas. E aí, aconteceu isso aí. Acabou a força geral. Porque a igreja do Servinho orou, mexeu ali. Pode ser que seja verdade, pode ser, mas eu tenho quase a plena certeza que não foi isso. Que aconteceu um fenômeno, estava chovendo, e a gente está... Aliás, nós temos visto, né? Nos últimos dias aqui, não pode ventar, dar um espirro que a força cai. Está acontecendo isso nos últimos dias. Então, meu irmão, a gente tem essa tendência, assim como os amigos de Jó, a querer falar por Deus o que está acontecendo, como aconteceu sábado. A gente tem a tendência a falar, não, eu já sei o que aconteceu. Vocês mexeram no vespeiro, vocês mexeram com coisa errada. Então a gente tem essa tendência de concluir o motivo de tudo isso, porque essa é a nossa vontade de achar o porquê das coisas. E isso aconteceu com Jó, exatamente dessa forma. Os amigos de Jó começaram a ver tudo acontecer de errado na vida dele. Ele começou a perder o filho, a perder os bens, a perder tudo. Ele só não perdeu a vida. E o que é o natural? É a gente olhar e falar, peraí, alguma coisa tem de errado. Todo mundo nessa hora vira psicanalista, psicólogo, doutor. Todo mundo nessa hora acha um motivo. Eu acho. Se a gente fizer uma enquete, na hora que acontece isso, se nós estivéssemos no tempo de Jó e fizesse uma enquete, cada um ia ter um diagnóstico. Olha, eu acho que é pecado. Olha, eu acho que Jó brincou com coisa errada. Eu acho que Jó passou numa encruzilhada, comeu frango consagrado. Cada um ia ter uma justificativa. Agora, sabe qual é o pior? É falar em nome de Deus. Porque eu especular é errado. Mas tudo bem, faz parte das nossas vidas. Agora, o que eu não posso é afirmar categoricamente. Deus me revelou por que Jó está passando por isso. Deus falou comigo, Deus me mostrou o que está acontecendo. Deus falou. Isso jamais, eu não devo fazer isso. Porque olhar para o sofrimento das pessoas e começar a tirar conclusões próprias, como se a gente soubesse o que realmente Deus está querendo com aquela situação. Por mais que muitas vezes a gente fale com voz mansa, citando versículo, usando uma linguagem espiritual, por mais que a gente faça tudo isso, nem sempre nós estamos ouvindo a voz de Deus a falar claramente. Porque Deus pode revelar, sim ou não? Ele pode. Eu já vi isso acontecer, Deus realmente revelar. Já vi testemunhos de muitas pessoas que do nada, às vezes estão lá, eu já vi até aqui mesmo em Sales, está lá passando uma consulta lá no AME, e de repente para uma pessoa do lado dela, e começa a falar, Deus está fazendo isso, e revela a vida dela. Deus pode fazer isso? Pode. Só que o que a gente não pode
é achar que Deus vai sempre fazer isso. Deus ele está preocupado em nos mostrar tudo o que vai acontecer, né? Deus ele é o Deus da previsão. A gente está ali, põe a bola de cristal e Deus vai começar a revelar. Não, meu irmão, porque a maioria das coisas Deus já revelou. Aonde? Na palavra. Tem muitas coisas já reveladas na palavra. Se você estiver afiado na palavra de Deus, você não vai precisar ficar indo atrás, porque tem pessoas que vivem atrás disso, de revelações. E o pior de tudo é a gente querer ser esse tipo de gente que sempre vai ter a resposta de Deus para as pessoas. E nem sempre Deus vai te dar a resposta. Nem sempre Deus vai mostrar claro. Aliás, no caso de Jó, Jó morreu sem saber o que estava acontecendo. Porque não foi revelado, na verdade Jó, sabe o que aconteceu? Foi isso. Jó nunca ficou sabendo o que aconteceu. Eu e você sabem o que aconteceu, mas Jó jamais soube o que aconteceu. Mas isso mudou alguma coisa na vida de Jó? Não. O importante é, Jó permaneceu íntegro, fiel a Deus. Isso é o que importa. Então Jó, olhando para essa situação, percebendo o que está acontecendo, Jó começa a indagar esses amigos. Ele olha e fala: você acha que Deus está precisando de advogado? É isso que vocês estão achando? Vocês acham que podem mentir, que diz o versículo 7, vocês acham que pode mentir em nome dele? Vocês acham? Então Jó entendeu algo que muita gente ainda não entendeu. Deus não se deixa enganar, que é o nosso tema da mensagem de hoje. Deus não se deixa enganar. No versículo, de novo, vamos ler do versículo 6 ao 8, para a gente ter mais clareza ainda. Diz assim: ouçam minha defesa, preste atenção a meus argumentos. Vocês querem defender Deus com mentiras, apresentam argumentos desonestos em nome dele, distorcem seu testemunho em favor dele. Acaso vocês são advogados de Deus? Vocês são advogados de Deus. Então, os amigos de Jó achavam que estavam defendendo a santidade de Deus. E uma coisa que eu lembrei quando estava fazendo isso, há um tempo atrás, há um bom tempo atrás, no especial de Natal que o Porta dos Fundos geralmente faz, uma vez eles fizeram algo que gerou uma polêmica enorme. Eles banalizaram, ali o momento de Jesus. Eles banalizaram o Natal, banalizaram tudo. Fizeram coisas ali horríveis. Só que o curioso foi o tanto de gente achando que Deus precisava de advogado, achando que Deus se ofendeu de tal maneira que precisa de nós para advogar aquela causa. Porque o que teve de gente tentando fazer de tudo para derrubar isso, para derrubar a página, para acabar com esse grupo. Meu irmão, você acha que Deus está preocupado mesmo com pessoas que ficam zombando, tirando sarro da ceia de Natal? Você acha mesmo que Deus ele se importa com isso, ao ponto de precisar de advogado, de pessoas que vão advogar a sua causa? Deus ele não está dando a mínima. Por quê? Porque esses homens já fizeram uma escolha. Ele está lá de braços abertos, como eu sempre falo, sempre de braços abertos para você. Assim que você se arrepender e reconhecer que você precisa dele, ele vai estar lá te recebendo. Mas se você não quer, você acha que Deus vai ficar triste, correndo atrás? Ai meu Deus, eles estão zombando de mim. Porque aí Deus ele está se tornando um Deus pequeno, um Deus que se machuca, fica dodói, quando o ser humano, que foi criatura dele, zomba dele. Que tipo de Deus é esse que se ofende com pó? Porque é isso que eu e você somos. Nós somos pó. Sim ou não? Quando você morre, meu irmão, o que sobra de você? Pó. Aí você acha que o pó, o barro,
consegue machucar Deus, que é o Criador do universo. Então esses homens estão achando que eles estão numa posição tão grande, tão elevada, que eles precisam falar em nome de Deus, dar respostas que Deus não está pedindo para dar. No caso de Jó, estavam falando, mandando recado que Deus não mandou falar. E por isso que Jó fala: vocês mentem em nome de Deus. Acham que ele está precisando de advogado. Eles falavam sobre Deus, mas sem ouvir Deus, sem entender quem Deus era. Eles julgavam até com uma aparência de piedade, mas o coração deles estava cheio de orgulho. Na verdade, o que está por trás desses homens é puro orgulho, é pura soberba. Queriam parecer santos, mas estavam sendo arrogantes. E o pior, eles acreditavam piamente que estavam ajudando a Deus, quando na verdade o que mais eles estavam fazendo era atrapalhando os planos de Deus. Porque se Jó passasse por tudo que passou sem esses amigos, teria sido muito melhor para ele, do que ter que, além de passar por tudo isso, ter pessoas, amigos, que começam a falar em nome de Deus aquilo que ele está passando, julgando ele, achando que realmente: Jó, você está em pecado mesmo. Jó, tá vendo? Só pode ser. Deus, ele não faz isso. Deus não é o Deus que, não, se está acontecendo isso é porque você brincou com Deus. E quantas vezes, meu irmão, eu e você age da mesma forma? Quantas vezes que nós fazemos a mesma coisa que esses homens fizeram? Quantas vezes nós falamos: Deus me mostrou, mas por trás disso foi só o que eu queria ouvir? Quantas vezes nós falamos: Deus falou comigo, mas era só o meu ego disfarçado de voz do Espírito? Às vezes a gente diz: Deus me mandou, mas sabe o que é isso? Foi só um café forte que você tomou de manhã e te deu um gás, que aí você falou: opa, Deus me mandou, agora eu vou. Mas Deus não falou nada com você. E você está falando que Deus falou, que Deus mandou, sem Deus nem ter falado nada, nem ter dado direção nenhuma. Então, meu irmão, o que Deus não precisa é de defensores falsos. Deus não precisa disso. Ele não precisa de discurso bonito, porque o que ele mais importa e o que ele mais vê é o nosso coração sincero. É disso que Deus precisa, de um coração sincero na presença dele. Versículo 9. O que acontecerá quando ele decidir investigá-los? Conseguirão enganá-lo como enganam qualquer pessoa? Não, certamente, ele os repreenderá, se distorcerem às escondidas seu testemunho em favor dele. Acaso a majestade dele não os aterrorizará? O terror dele não cairá sobre vocês? Olha o que Jó está falando. O que vai acontecer quando aquele que vocês não conseguem enganar começar a investigar a vida de vocês, mostrar realmente quem vocês são, e vocês não conseguem enganar ele, assim como vocês enganam as pessoas? O que vai acontecer? Certamente ele vai te repreender. Acaso a majestade dele não te dá medo, terror, espanto? Acaso vocês não estão tendo noção do tamanho e da seriedade que é o seu Deus? Vocês não estão enxergando, vocês não estão vendo? O terror dele não cairá sobre vocês. Vocês que estão agora achando que estão falando em nome de Deus, vocês não têm medo de mentir descaradamente diante de Deus? Não tem medo? É como se ele dissesse: vocês estão brincando com o fogo da presença de Deus, vocês estão brincando com coisa séria.
Vocês estão brincando, vocês são os fanfarrão. Porque eles estão falando sobre Deus, mas sem temor nenhum. E a gente não pode esquecer, temos pregado muito aqui, sobre a questão de valorizar o sacrifício de Deus, do nosso Senhor. Lembrar que como era difícil, restrito, porque se fosse em outra época, em outro tempo, em outro momento, o simples fato de falar, Deus me mandou falar, sem Deus ter mandado falar, já era fulminado na hora. A terra podia abrir, engolir, porque era isso que acontecia antigamente, na antiga aliança. Acaso vocês falam sobre Deus, mas vocês não têm temor? Vocês têm uma espiritualidade de aparência e acham que estão enganando alguém? Acha que falar em nome de Deus, falar o linguajar correto, colocar a roupa que você acha que é a roupa mais santa, te dá autoridade para falar em nome de Deus, e você não te dá medo isso? Mas meu irmão, Deus vê o que ninguém mais vê. Como a gente fala aqui, eu olho daqui, eu só vejo santo. Aqui, meu Deus, todo mundo santo. Não consigo ver pecadores daqui de cima. Mas Deus vê o que ninguém mais vê. Deus vê a motivação por trás de uma boa ação. Deus vê a motivação. Deus sabe o que está te motivando a fazer uma boa ação. Deus está vendo. Deus vê um orgulho escondido atrás de uma oração. Deus vê. Deus vê o desejo de reconhecimento disfarçado de serviço. Às vezes as pessoas fazem, mas só estão buscando reconhecimento. Deus vê. Agora, aí a gente pode falar, então também não vou fazer mais nada. Não, meu irmão. Você tem que fazer, mas sempre a sua motivação é o que tem que estar em primeiro lugar. A sua motivação. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou querendo fazer isso? Qual é a minha motivação? Eu estou entendendo para quem eu estou fazendo? Porque por mais que a gente faça para alguém, acima de tudo, eu não estou fazendo diretamente para aquela pessoa em primeiro lugar, eu estou fazendo ao meu Deus. Por isso que não importa reconhecimento, não importa se você é bem recebido, se você é reconhecido, o importante é que o meu Deus está vendo. A minha motivação é Ele, eu faço por causa dEle, eu não faço para ganhar elogios. É bom, eu não quero dizer que agora então ninguém mais vai receber elogio. Não, a gente tem que ser motivado, a gente tem que ser muitas vezes reconhecido, só que isso não tem que ser a nossa maior motivação, e eu não tenho que viver atrás disso. O reconhecimento é natural, acontece, as pessoas vêm, mas a sua motivação tem que ser por causa do Senhor. Porque não adianta você cantar, pregar, postar versículo na internet, fazer com que todo mundo ache que você é espiritual, mas se o seu coração está longe de Deus, não adianta. Porque o meu Deus, Ele não vê as curtidas que você recebe, Ele vê as intenções do seu coração. O meu Deus, Ele não olha para o palco, o meu Deus, Ele olha para o bastidor. Olhar para o palco é fácil. No palco a gente pode ser um ator, apresentar, mas e o meu bastidor? Meu bastidor ninguém vê, mas o meu Deus vê. O seu bastidor ninguém vê, mas o seu Deus vê. Aleluias. Então nós não podemos perder o temor. Viver como se Deus não estivesse vendo nada. Não podemos perder isso. Porque Ele vê, sempre viu e sempre vai ver. Aleluia. Pode dar uma glória a Deus aí? Versículo 13. Olha o que Jó diz. Calem-se e deixem-me em paz. Permitam-me falar e eu arcarei com as consequências. Sim, porei minha vida em risco e direi o que penso de fato. Ainda que Deus me mate, Ele é a minha única esperança. Apresentarei a Ele a minha causa. Isto, porém, é o que me salvará. Não sou ímpio. Se o fosse, não poderia me colocar diante dele.
Escutem bem o que vou dizer, ouçam-me com atenção. Preparei minha defesa, serei declarado inocente. Quem pode discutir comigo a esse respeito? E se provarem que estou errado, me calarei e morrerei. O que é isso, meu irmão? É uma verdadeira fé. É uma fé que não é uma fé de fachada. É uma fé que não é uma fé de aparência. É uma fé verdadeira. Enquanto os amigos falavam de aparência, Jó mostra a autenticidade. Enquanto os amigos tentavam mostrar que eram santos e começavam a falar em nome de Deus, Jó estava rasgado e mostrando que ele era autêntico. Porque ele diz: ainda que ele me mate, ainda que ele me mate, confiarei nele. Meu irmão, só fala isso quem não tem medo. Só fala isso quem sabe que está realmente na presença de Deus. Só fala isso quem tem convicção do que está fazendo a coisa certa. Porque se Jó estivesse fazendo a coisa errada, se Jó estivesse do jeito que os amigos dele estavam falando, jamais ele teria coragem de falar, ainda que Deus me mate. Porque ele sabia que se ele falasse, ainda que ele me mate, já tinha partido. Por isso que ele tem essa coragem, essa ousadia, ainda que ele me mate, confiarei nele. O que é isso, meu irmão? Isso é uma fé de verdade. Isso é uma fé autêntica, uma fé verdadeira. Isso é uma fé que não é discurso, é uma fé que é entrega. Jó se entregou, não estava posando, mostrando o que era espiritual, ele estava sendo real, ele estava sendo autêntico. Ele sofreu, mas continuou confiando. Questionou, mas não desistiu. Enquanto uns usavam Deus como argumento, Jó buscava Deus como refúgio. Uns estavam usando Deus como argumento. Foi Deus que fez isso com você, Jó. Ó, Jó, Deus está pesando a mão, porque você realmente é um safado. Jó só olhava para Deus e falava: o Senhor é meu refúgio. Eu sei, Ele pode me matar, porque eu estou sendo autêntico, eu estou sendo verdadeiro. Eu sei que eu não estou em pecado, eu sei. A fé verdadeira, meu irmão, não tem maquiagem. A fé verdadeira, realmente ela é crua, sincera, imperfeita, mas é real. Por que a fé não tem maquiagem? Porque uma fé genuína, ela não tenta parecer algo que não é. Ela não tenta mostrar uma coisa que não existe. Ela não se preocupa com aparência, com reputação ou com o que os outros vão pensar. Uma fé realmente genuína, verdadeira, que não tem maquiagem, é o oposto de uma fé produzida. Aquela que quer mostrar uma espiritualidade, um controle, uma pureza ou uma força o tempo todo. Porque Mateus 23, 28, põe para mim aí, Mateus 23, 28. Olha o que é uma fé produzida, uma fé com maquiagem. Por fora, parecem justos, mas por dentro, seu coração está cheio de hipocrisia e maldade. Por fora, ai como é lindo, nossa, que crente. Eu queria ser crente que nem ele, mas por dentro está cheio de hipocrisia, cheio de maldade. Era isso o contexto dos fariseus. E Jesus, ele está dizendo, a maquiagem representa a aparência religiosa que tenta cobrir as fragilidades humanas. Mas Deus, ele não se impressiona com aparência, ele se agrada de verdade. E eu sempre falo isso, meu irmão, se tem uma coisa que Deus valoriza, é uma pessoa verdadeira, é uma pessoa sincera. Não tenha medo de ser sincero na presença de Deus. Não tenha medo de, sabe, num momento de desespero, chegar realmente diante de Deus. Como a gente viu aqui, é um testemunho da irmã Jurema. Está ali, prestes a perder a sua filha e o seu neto que está para nascer. Está ali, naquele momento de desespero. Você acha que nesse momento de desespero a gente chega para Deus e fala: tudo bem, Deus, oh Deus. Não, a gente é sincero, a gente está desesperado, a gente chega: Senhor,
Se o Senhor é Deus mesmo, faz alguma coisa. Senhor, eu não estou aguentando. Se isso acontecer, eu não sei o que vai ser da minha vida. Você acha que Deus se ofende com esse tipo de gente? Não. Deus gosta de sinceridade. Deus gosta quando a gente rasga mesmo o nosso coração, rasga mesmo as nossas vidas, e chega para Ele e fala: Senhor, não sei o que está acontecendo, eu não vou aguentar, eu não vou suportar. Olha para mim. Eu preciso ouvir sua voz, eu preciso de alguma coisa. Deus, Ele não vai se ofender, meu irmão. Pelo contrário, agora, aquela pessoa que tenta mostrar: ai, Senhor Todo-Poderoso, maravilhoso, santo, não sei, e começa a enfeitar o pavão, enfeita. Aí Deus está falando: o que é isso? Eu sei quem você é. Eu sei que é o seu coração. Isso daí que você está querendo fazer, o que é isso? Teatro? O que é isso? É teste para trabalhar na novela da Globo? O que é isso? Eu quero sinceridade. Eu quero o seu coração de verdade. Porque eu sei quem você é. Não precisa você fingir, mostrar uma coisa que você não é. Só para os outros olharem e falar: nossa, olha como aquela pessoa é santa, sincera, olha. Não, meu irmão, Deus, Ele quer realmente a sua sinceridade. Ele não quer essa fé cheia de maquiagem. Ele quer uma fé autêntica, verdadeira. Porque Ele não vai se impressionar com aparência. Ponha isso na sua cabeça. Deus não se impressiona com aparência. Você pode vir aqui, colocar um terno, usar um cabelão, usar uma saia que chega lá no pé. Você acha que Deus vai olhar para isso e falar: nossa, até que enfim achei alguém que entendeu o meu recado? Não. O que Deus, Ele vai mais se importar e vai mais se agradar é com a sua verdade. É com o seu coração. É com isso. É por isso, meu irmão, que a nossa fé realmente ela é crua, sincera, imperfeita, mas real. E por que a fé verdadeira é crua? Porque é uma fé sem filtro, é uma fé sem disfarce, é uma fé realmente sem edição. É a fé que mostra as suas dores, é a fé que mostra as suas dúvidas, é a fé que mostra as suas fraquezas diante de Deus, sem se esconder. É por isso que é uma fé crua. E Jó fez isso. Diante de tudo que Jó está passando, ele questiona Deus, ele chora, ele lamenta. Mas uma coisa ele não faz: ele não sai da presença de Deus. Ele não sai. Pelo contrário, ele tem uma fé que está dizendo: Deus, eu não entendo, mas eu continuo aqui. Uma fé que fala: Deus, eu não preciso nem entender, mas eu vou continuar, porque eu sei que o Senhor está comigo. Não precisa alguém falar: ó, descobri o que está acontecendo com você, vou te dar o diagnóstico. Não, não precisa. O importante é, você tem certeza que Deus está com você, assim como Jó teve. Ele não queria saber o que estava acontecendo. Ele duvidou, ele questionou, ele chorou, mas uma coisa ele falou: eu vou continuar firme até o final. Porque a nossa fé verdadeira, ela tem que ser sincera, né? Que vem do latim sem cera, sem máscara, sem cobrir rachaduras. É uma fé que fala a verdade sobre si mesmo diante de Deus. Não tenta parecer forte quando a gente está fraco. Sabe, aquelas pessoas que elas não querem mostrar fraqueza, elas só querem ser dura, ser forte. Não, estou aqui, estou bem, não está acontecendo nada. Ô meu irmão, aqui a gente não precisa disso. Porque tem momento que você não adianta, você não vai aguentar colocar essa dureza, colocar realmente, sabe, falar: não, eu não posso mostrar fraqueza. Não. Porque isso pode até te causar doença, você sabe disso. Pessoas que tentam ser fortes em momentos de fraqueza, que elas acham que elas podem suportar o mundo todo, elas adoecem por dentro. Então nós temos que ser realmente verdadeiro, rasgado na presença de Deus, ser sincero, porque Deus ama esse tipo de sinceridade, porque é nela que Ele age. Salmo 51:6 diz: tu amas a verdade no íntimo. Tu amas a verdade no íntimo. E a nossa fé, ela muitas vezes é imperfeita.
Mas por que ela é imperfeita? Porque não tem a ver com fraqueza. Não é uma fé que é fraca, no sentido de faltar a fé. Mas ela é uma fé humana. É uma fé real. É uma fé que muitas vezes está em processo. Muitas vezes está em processo. Porque a verdadeira fé não é uma fé que nunca vai duvidar. Nunca vai temer. Nunca vai falhar. Ela é imperfeita porque ela muitas vezes vive entre o eu creio e o ajuda-me a crer. Porque aqui só tem gente que fala, eu sempre criei. Nunca passei por um momento de falar, Senhor, ajuda-me a crer, porque eu não estou conseguindo acreditar mais. A situação está difícil, está difícil, eu não estou conseguindo crer. Mas aí a gente tem que ser tão sincero, é por isso que eu falo, Deus ele não se ofende com a sua sinceridade. Muitas vezes você precisa falar, Senhor, me ajuda a crer, porque está difícil, eu não estou começando a desacreditar já. Imagina Jó, passando por tudo isso, quando chega ele não aguenta mais, ele perde tudo, está tudo desmoronando ao seu redor. Você acha que Jó nunca falou, Senhor, estou começando, ajuda-me a crer, eu estou falando que eu vou permanecer até o final, mas, desse jeito eu não sei o que vai ser de amanhã, ajuda-me a crer. E é nessa hora que Deus ele se apresenta, é nessa hora que Ele está do seu lado, é nessa hora que você realmente sente a presença dEle, é nessa hora que você começa a entender, o Senhor jamais vai me abandonar, em todos os momentos da minha vida, em todas as situações, mesmo quando eu não estou mais aguentando, mesmo quando a minha fé está começando a oscilar, Senhor me ajuda, ajuda-me a crer, ajuda-me a crer. Muitas vezes, meu irmão, a sua fé, que não é perfeita, é uma fé imperfeita, muitas vezes você vai cair, mas você vai voltar. Muitas vezes você vai chorar, mas ao mesmo tempo você vai orar. Isso é ser uma fé real, verdadeira. Porque Deus ele não exige uma fé perfeita. Ele acolhe a fé que persiste mesmo tremendo. Mesmo quando sabe, você não está tendo mais força. Meu Deus, eu não aguento mais. Essa semana ontem, eu tive que ajudar o meu avô, que está com 96 anos. E tem momentos que ele tem uma fraqueza, que ele não consegue sair do lugar. E muitas vezes, é eu e você assim, diante da nossa fé. A gente está paralisado, tremendo, que a gente não consegue mais sair do lugar. E a gente precisa de alguém que vai, assim como eu fiz com o meu avô, abracei ele, levantei, falei, pode confiar em mim, segura em mim. E vamos caminhar, Muitas vezes tem que acontecer isso com as nossas vidas, meu irmão. Que eu e você está nesse estado que a gente não consegue mais levantar. A gente está tremendo, fraco, não aguenta mais. Olha, eu não estou aguentando mais, mas eu não vou desistir. Eu preciso de ajuda, me ajuda. E é para isso que existe essa igreja. É para isso que existe o Evangelho. O Evangelho serve para isso. Porque essa semana eu estava aconselhando um jovem e eu falei justamente isso. Você acha mesmo que Deus, Ele desce aqui na terra e resolve os nossos problemas? Ele jamais vai fazer isso. Sabe por quê? Porque Ele colocou uma igreja na terra. Então sabe o que acontece? Quando você estiver passando uma necessidade, faltar um alimento na sua casa, não pensa que Deus vai descer do céu com uma cesta básica, bater na sua porta e falar, cheguei. Não. Eu nunca vi isso acontecer e talvez nunca vou ver. Mas sabe o que eu já vi? Uma igreja que olha para as pessoas e fala, está precisando de ajuda? Estou aqui. Bate na sua porta, está aqui. Está difícil, você não está aguentando esse problema? Estou aqui, vou ficar com você, estou do seu lado, vamos orar junto. Eu estou junto com você. Isso é o que vai acontecer. Deus jamais vai descer na terra e vai fazer coisas que é para eu fazer, que é para você fazer. Ele não vai descer na terra e te dar um abraço. Alguém já recebeu o abraço de Deus aqui? Já recebeu? Eu já, mas sabe como? Através dos meus irmãos. Eu recebi um abraço de Deus, mas do próprio Deus, diretamente, não. E nunca vou receber aqui nessa terra, mas eu vou continuar recebendo o abraço de Deus, quando tem uma igreja que entende o que é o Evangelho, que entende para que está nessa terra.
Então Deus, ele age dessa forma, meu irmão. É dessa forma que Deus age. 2 Coríntios 12, 9 diz: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso significa o quê, meu irmão? Que uma fé imperfeita é o solo onde a graça se manifesta. Uma fé imperfeita é viver o que 2 Coríntios 12, 9 está falando. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É quando você fala, não dá mais para mim. Eu não aguento mais, não suporto. E aí o que acontece? O poder de Deus se manifesta. Aleluia. Então, meu irmão, a fé não precisa parecer bonita, ela precisa ser verdadeira. Ela tem que ser desse tipo aqui, ó, lá de Jó 13:15. Volta lá, Jó 13:15. É desse tipo de fé que nós estamos precisando. 13:15. Ainda que Deus me mate, Ele é a minha única esperança. Apresentarei a Ele minha causa. Ainda que Ele me mate, Ele vai ser sempre a minha única esperança. Ainda que tudo falte, ainda que, sabe, o mundo desmorone, a minha única esperança vem dEle. Se não for por Ele, acabou. A gente tem que entender isso. É somente Deus, somente Deus, somente Deus e somente Deus. Não tem outra saída, não tem outra resposta. Então, meu irmão, Jó está, através desse texto, nos chamando para uma fé sem disfarce. Chamando nós para uma fé que não tenta manipular Deus, mas uma fé que se rende a Ele, dia após dia. Uma fé que prefere ser ferida pela verdade, do que sustentada pela mentira. Porque, meu irmão, a aparência pode enganar os homens, não é? Muitas vezes nós já fomos enganados por aparência, sim ou não? Quem já foi enganado por aparência? Eu já fui enganado por aparência. Engana os homens, mas nunca vai enganar Deus. A aparência jamais vai enganar Deus, não tem como. E aqui, meu irmão, vem uma boa notícia para você. Se a aparência engana os homens, sabe o que atrai o olhar de Deus para a sua vida? A aparência engana os homens. E o que atrai o olhar de Deus para a minha vida? A sinceridade. Um coração sincero, meu irmão, Deus não rejeita. Um coração sincero atrai o olhar de Deus. Deus olha e fala, vi sinceridade. É por isso que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. E se você olhar a vida de Davi, Davi foi pior do que muitas pessoas que estão aqui. Davi fez coisas que eu e você não fizemos. Davi foi um cara, horrível. Cometeu pecado, sabe, grande. Aqueles pecados que a gente fala, vai para a disciplina. Sabe que Deus, ele olha para Davi e fala, aqui estou vendo um homem segundo o meu coração. Por quê? Porque Davi era sincero na presença de Deus. Davi se arrepende, Davi reconhece seu erro, e Davi fala, eu não vou fingir, eu não vou mostrar realmente coisa que eu não sou, eu estou mostrando quem eu sou, e eu estou reconhecendo quem eu sou, e quanto que eu preciso de Deus. Então, meu irmão, Deus não resiste a um coração verdadeiro, e quando Ele encontra a verdade, sabe o que acontece? A presença dEle desce. Quando Ele encontra a verdade, quando Ele encontra a sinceridade, Ele fala, opa, está aí o meu lugar, está aí o lugar que eu gosto de habitar. Eu gosto de habitar ali, aonde tem verdade, aonde tem sinceridade, aonde não tem mentira, aonde não tem fingimento. Então, nesta noite, meu irmão, não vou cometer o erro de falar, Deus me mandou falar, mas eu tenho certeza que Deus, Ele não está te acusando, Ele está te chamando nesta noite. Deus não está apontando o dedo para você, pelo contrário, Ele só está falando, eu preciso da sua sinceridade, eu preciso da sua verdade, porque eu quero estar no meio de vocês. Ele está nos chamando a voltar à verdade, Ele está nos chamando a tirar máscara, tirar essa maquiagem, para, sabe, deixar de parecer e começar a ser. A gente tem que deixar de parecer que é, e a gente tem que começar a ser, de fato, filhos de Deus.
servos, discípulos que temem ao Senhor, que não usam o nome de Deus em vão, que não falam por Deus. Por quê? Porque Deus tudo vê. Ele não quer perfeição, Ele quer verdade. Porque perfeito não vai ter aqui nunca nenhum nessa terra. Vai ter perfeição. Mas tem uma coisa que realmente pode ter: verdade, sinceridade, honestidade na presença de Deus. E toda vez que ele encontra a verdade, ele se manifesta, a presença dele desce sobre nós. Fica de pé.